Por que o mundo é tão ruim? Por que as coisas são tão difíceis? Por que viver é tão difícil? Por que as pessoas são tão cruéis? Por que existe tanta maldade? Se você já se fez essas perguntas, calma, você não é o único. E existem respostas para elas. E a resposta está na palavra de Deus. Nada melhor do que consultar o Criador de todas as coisas para entender o porquê as coisas são como são. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos encerrar o período em que o homem e a mulher ainda habitavam o jardim do Éden. E a partir daqui as coisas vão ficar bem diferentes. Nós estamos encerrando o período da criação, o período da inocência, o período da queda. E agora nós vamos falar sobre a expulsão do homem e da mulher do jardim do Éden. Por favor, me acompanha na leitura. Nós estamos em Gênesis capítulo 3. Eu quero ler com você do versículo 21 ao versículo 24. Veja o que a Bíblia diz. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do momento em que Adão vai dar nome à sua mulher Eva. Então Deus vai lançar o julgamento sobre a mulher, sobre o homem, e vai amaldiçoar a serpente. Deus estava mostrando para eles como seria a vida agora, após o pecado. Adão então olha para sua mulher e continua fazendo aquilo que fazia antes da queda, dando nome às coisas assim como o seu Criador. Ele dá nome à mulher e o nome da mulher tem tudo a ver com a esperança da humanidade. A geração de filhos está completamente relacionada à esperança da redenção, à esperança de restauração do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus já havia dito no versículo 15 que através do descendente da mulher, daquele que nasceria do ventre da mulher, nós teríamos o nosso relacionamento restaurado. O inimigo seria derrotado. Ele pisaria a cabeça da serpente. Isso já havia sido decretado. Agora, depois de ter dado nome à sua mulher, Deus então vai pegar Adão e Eva, vai sacrificar um animal e vai vestir o homem e a mulher com as peles desse animal. Talvez você esteja falando, Gi, mas o texto não diz que Deus sacrificou um animal. Mas por inferência, a gente acredita que ele tenha sacrificado. Primeiro, porque foi da onde ele tirou as peles, para cobrir o homem e a mulher. Segundo, porque você vai ver no próximo vídeo que quando Caim e Abel vão se relacionar com Deus, Abel mata um animal. Ele sacrifica um animal para ofertar a Deus. Da onde Abel teria tirado essa ideia de que precisaria sacrificar um animal? Muito provavelmente ele aprendeu com os seus pais, que aprenderam com o próprio Deus nesse momento da história, quando o próprio Deus vai sacrificar um animal para cobrir o homem e a mulher. Lembra, nós já conversamos que o pecado trouxe para o mundo a morte. A morte não existia, os animais não eram mortos, o homem e a mulher não comiam da carne do animal, não comiam a proteína animal. Mas agora, por causa do pecado, a primeira morte vai acontecer. Deus vai sacrificar, Deus vai precisar matar um animal que ele mesmo havia criado para cobrir o homem e a mulher. Aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro de tudo, Deus está preparando o homem e a mulher para o mundo hostil, o mundo que existia fora do jardim do Éden, fora do coração de Deus. O mundo lá fora era extremamente difícil. A terra era maldita. Ela produzia ervas daninhas. Ia ser muito difícil conseguir o alimento. Lá fora existia um vazio muito grande, porque eles estavam completamente distantes do seu Criador, do seu Senhor, de Deus. Então as coisas seriam difíceis. Haveria variação de temperatura, temperaturas extremas, agressão da própria natureza, que agora é caída por causa do pecado do homem e da mulher. Deus então está vestindo esse homem, esse casal, para que eles possam sair do jardim do Éden. E isso é um ato de extremo amor e misericórdia,
porque Deus poderia muito bem colocar esse casal para fora, uma vez que eles desobedeceram e desagradaram o Senhor, mesmo o Senhor tendo alertado tantas vezes que se eles comessem daquele fruto, certamente eles morreriam. Outra coisa que a gente pode falar com esse texto é que Deus já está prefigurando a vinda de um sacrifício que limparia a nossa culpa, que tiraria a culpa que o pecado trouxe. Sabe o que Deus está ensinando o homem e a mulher? Que para cobrir a nossa vergonha é necessário o derramamento de sangue. Você deve lembrar, eu conversei com você quando nós estávamos encerrando o capítulo 2, que o capítulo 2 acaba com uma perfeita harmonia. O homem e a mulher, eles tinham um relacionamento perfeito com Deus, com a criação, um com o outro e consigo mesmos. Não existia a necessidade de nenhuma barreira e é por isso que eles estavam nus. E a nudez não causava neles nenhum tipo de vergonha, eles não se sentiam humilhados por isso, porque eles estavam vestidos da glória de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo e não existia por que ter vergonha. Mas agora eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O Espírito que habitava neles já não habita mais. Agora eles possuem um espírito morto e por isso a vergonha veio sobre eles. O homem agora sente culpa. E a culpa é uma grande inimiga da nossa vida. É cruel viver debaixo do peso da culpa, só que a culpa é a consequência do pecado. Nós temos a consciência dos nossos erros. Nós sabemos, Deus nos deu uma consciência que nos acusa, uma consciência que vai nos dar clareza de que nós estamos fazendo algo errado. Mesmo que nós não conheçamos a Deus, mesmo que nunca tenhamos sido apresentados a Jesus Cristo, existe algo dentro de nós que deixa claro que nós estamos contra o Senhor, que nós estamos errando. Existe algo dentro de nós que nós não sabemos explicar, mas que nos coloca num estado de tendência a tudo que é ruim. Nós desejamos fazer o bem, mas nós só conseguimos fazer o mal. E talvez você pense, não, Gia, eu sou um ótimo ser humano, eu faço ótimas coisas, mas no fundo do seu coração existe uma intenção extremamente vergonhosa. Existe algo que você não gostaria que viesse a público porque te causa profunda vergonha. E você carrega a culpa por sentir isso. Dentro do seu coração existe uma disposição que é muito orgulhosa, que é extremamente egoísta e que é completamente contrária ao coração de Deus. Essa é a nova natureza do homem. É assim que nós somos agora. E para que essa culpa seja retirada de sobre nós, nós precisamos de perdão. E para receber esse perdão é preciso derramar sangue, porque o salário do pecado é a morte. E, portanto, só há um jeito de vencer o pecado, vencendo a morte. E só um foi capaz de fazer isso, Jesus Cristo. Nós temos aqui a prefiguração do sacrifício de Jesus. Ele derramou o seu sangue por nós naquela cruz, assim como Deus precisou fazer com que esse animal derramasse sangue para cobrir a vergonha do homem. O sangue de Cristo foi derramado na cruz para cobrir a multidão dos meus pecados. Essa é a nossa esperança, Jesus Cristo. Depois então que Deus vai cobrir o homem e a mulher com as peles do animal, ele então vai expulsar o homem e a mulher do jardim. E isso é um momento de muita tristeza, porque o jardim do Éden é a representação do coração de Deus. É o lugar onde o homem e a mulher tinham plena intimidade com o Senhor. Eles se relacionavam com Deus, conversavam com Ele todas as tardes. Eles eram amigos de Deus. Mas agora se tornaram inimigos. E como inimigos de Deus, não podem mais estar no seu coração. É por isso que Deus vai expulsar o homem e a mulher do jardim. Porque agora eles são trevas e as trevas não habitam mais com a luz. A Bíblia vai dizer pra gente que quando Deus lança fora o homem e a mulher do jardim do Éden, ele coloca querubins para proteger esse jardim, para que a árvore da vida não pudesse mais ser acessada. Se o homem e a mulher comessem do fruto da árvore da vida, eles acessariam a vida eterna. Só que existe um grande problema aí. O homem e a mulher já não eram bons. O homem e a mulher agora têm uma natureza reprovável. E se então eles têm acesso ao fruto da árvore da vida, eles teriam acesso a uma vida eterna, sendo inimigos de Deus. Deus, mais uma vez, está sendo misericordioso e extremamente amoroso ao impedir que o homem acesse a vida eterna sem ser restaurado. Que o homem acesse a vida eterna sendo um inimigo de Deus.
Mas existe uma esperança. Jesus morreu pelos nossos pecados e nele somos restaurados. Nele somos feitos santos por causa do sacrifício dele na cruz. E agora nós aguardamos o seu retorno, buscando viver em santidade, buscando nos parecermos mais com ele. E quando ele voltar para nos buscar, a Bíblia diz que a árvore da vida voltará a ser acessível. Ela está lá em Apocalipse. Nós teremos acesso a essa árvore da vida. Poderemos comer do seu fruto. Acessaremos a vida eterna. Mas não mais como inimigos de Deus. Agora como amigos de Deus. Há um momento certo de acessarmos essa árvore. E então acessarmos uma vida eterna. Ao lado daquele que nós amamos, ao lado do nosso Criador, vivendo com Ele, vivendo para Ele, vivendo nele, como amigos de Deus. Você deve ter reparado, e eu já falei aqui, que quando Deus protege o jardim, ele coloca ele coloca dois querubins, né? A Bíblia fala coloca querubins, coloca anjos, querubins ali para proteger o jardim. E eu queria que você fizesse um exercício agora de lembrar comigo onde existem querubins também em outro lugar, onde a Bíblia também vai falar sobre essa questão dos querubins e que tem tudo a ver com o coração de Deus. E talvez você tenha se lembrado sobre um ícone, sobre uma figura chamada de Arca da Aliança. Deus vai mandar Moisés construir a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança na Bíblia é um símbolo máximo da presença de Deus. É como se fosse o coração de Deus. Era de fato como um trono, um lugar onde Deus poderia se assentar. A Arca da Aliança simboliza a presença, simboliza o coração de Deus, simboliza o lugar onde eu acesso a Deus. E ela tinha 2 querubins na tampa. É por isso que eu fiquei com 2 na cabeça. Porque na Arca da Aliança, Deus vai mandar Moisés colocar 2 querubins que cobriam a tampa. Esses 2 querubins estão remetendo também ao Jardim do Éden. É como mais uma figura da presença do coração de Deus. E essa Arca da Aliança, a presença de Deus, ela ficava num lugar específico, chamado de Lugar Santíssimo, ou Santos dos Santos, o lugar onde a presença de Deus se manifestava. E esse lugar ficava separado de um outro lugar chamado de Lugar Santo, onde era um pouco mais aberto, onde algumas pessoas a mais poderiam acessar. E essa divisão entre os santos dos santos, o coração, a presença de Deus e o lugar santo era feito por um tecido, por um véu. E quando Jesus morre na cruz, a Bíblia vai nos dizer que no mesmo instante o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Literalmente, gente, enquanto Jesus morria na cruz, no templo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasga de cima a baixo, ou seja, de uma forma não convencional. O natural seria ir se rasgando, né, de baixo para cima, e não de cima a baixo. Mas é dessa forma que acontece, para deixar bem claro que foi o agir sobrenatural de Deus que fez com que o véu se rasgasse. Sabe o que a Bíblia está dizendo pra gente? A partir do momento que Jesus morreu e venceu a morte, ressuscitando em 3 dias, o véu se rasgou e agora nós temos acesso ao coração do Pai. Nós podemos voltar ao Jardim do Éden já agora nessa vida. Nós temos acesso ao coração do Pai. É possível agora caminhar não só de tarde, mas todo dia na presença do Senhor. É possível falar com o nosso Senhor em todo tempo, em qualquer momento, no lugar que você esteja, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, porque Jesus venceu a morte e agora nós podemos acessá-lo. E acessar Jesus é acessar o Pai. Nós estamos voltando ao coração do Pai. E quando nós estamos no coração do Pai, as coisas são muito diferentes. O que eu quero falar pra você é que o mundo é mau, o mundo é cruel, o mundo é difícil, porque nós fomos lançados longe, fora do coração do Pai. E as coisas longe do coração de Deus são muito difíceis. É por isso que quando você cruza a rua, você encontra amigos que estão doentes. E quando você chega na sua casa, às vezes você está passando por uma dificuldade financeira muito terrível. É por isso que quando você entra na internet, você vê vídeos de crueldade acontecendo. Ou quando você liga a TV, o noticiário parece que jorra sangue. É porque nós estamos longe do coração do Pai.
mas aqueles que estão retornando ao coração, aqueles que em Cristo Jesus reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador, aqueles que entenderam que existe um único Deus e que nós estamos vivendo uma constante batalha espiritual, uma guerra entre o mal e entre o bem, só que entenderam que o bem já venceu, o mal já foi derrotado. Esses encontram um lugar de paz e de alegria, mesmo em meio ao caos. Porque a paz e a alegria desses não é o mundo, não é as circunstâncias, mas é o Criador de todas as coisas. E é por isso que vivemos numa paz que excede todo entendimento. Ainda que o mundo externo seja caótico, dentro daqueles que caminham com Deus, existe uma paz sendo construída dia após dia. Porque se relacionam com o Senhor, porque têm acesso ao coração de Deus. Jesus conquistou isso para nós na cruz. O mundo é cruel, porque o mundo está fora do coração do Pai. Mas aqueles que acessam o coração do Pai, acessam uma esperança. A esperança de que Ele voltará e então tudo será o coração do Pai. Nós viveremos com Ele, para Ele e nele. Essa é a nossa esperança. Lembre-se, em Gênesis 3, versículo 15, Deus já decretou a derrota do mal. Não existe a força do mal, o poder do mal, existe o mal. Mas ele não tem força, ele não tem poder, porque ele já foi derrotado. E aqueles que estão em Cristo Jesus não precisam temer o mal, porque já foi derrotado. Deus, no versículo 15, já nos deu a esperança. Ele já decretou que um Salvador viria, o descendente da mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente. A promessa já havia sido lançada. E a serpente ouviu. É por isso que a partir de agora, no texto bíblico, nós vamos acompanhar a história dessa esperança. Nós vamos ver o desenvolvimento dessa promessa. Deus já havia prometido aquele que pisaria a cabeça da serpente. Agora nós vamos ver como essa promessa vai se cumprir e o que ela vai gerar quando ela se cumprir e como nós vivemos agora mediante o cumprimento dessa promessa. A Bíblia vai começar a contar pra gente uma história de esperança, uma história de redenção. Nos próximos textos, nós vamos ver constantemente uma guerra acontecendo. Nós vamos ver os descendentes da serpente, aqueles que não amam a Deus, lutando contra os descendentes da mulher, aqueles que, mesmo sendo pecadores, se esforçam para amar a Deus e desejam restaurar o seu relacionamento com Ele. Os descendentes da serpente estão constantemente tentando destruir os descendentes da mulher, porque a serpente sabe que é desses descendentes que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Mas eu já te dei o spoiler, ele veio e ele pisou. A vitória já é do nosso Senhor e daqueles que estão com ele. Deus abençoe você. O meu desejo é que a sua sede por Deus esteja crescente. O meu desejo é que você queira estar no coração do Pai, já agora e também para toda a eternidade. Eu espero você no próximo vídeo. Agora o homem e a mulher já não estão no jardim. Agora eles estão longe do coração do Pai. Mas existe uma promessa que vai começar a se desenrolar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Você deseja, você está sedento de Deus, você quer conhecer ao Senhor, você quer voltar ao coração do Pai, você quer acessar esse lugar que o Senhor conquistou o direito na cruz do Calvário para que você acesse. Então fale com a sua boca, proclame isso, peça a Deus, peça para que Ele te coloque dentro do coração dele, peça para que ele te faça conhecê-lo. Clame por isso, clame por conhecer a Deus, clame por amar a Deus, clame por desejar ter a Deus.
clame por isso. Comece a orar na sua casa. Comece a orar onde quer que você esteja. Você tem esse acesso porque Jesus conquistou isso por você. O seu Salvador, o seu Redentor te permite hoje que você tenha acesso ao coração de Deus. Então comece a pedir, comece a cantar, comece a orar agora mesmo. Você não precisa de imagens, você não precisa de rituais, você não precisa de nada, você precisa de um coração disposto, um coração desejoso de encontrar a Deus. Essa é a liberdade que há em Cristo Jesus. Não são os seus ídolos, não são os seus materiais, não é o seu dinheiro, não é o seu status, não é a sua posição social, não é nada que te colocará no coração de Deus, a não ser o seu Filho amado Jesus Cristo. E se você crê nele como o único e suficiente Salvador, você pode acessar agora o coração do Senhor. Apenas se disponibilize, apenas fale com ele, cante e clame. Você não precisa de mais nada, você só precisa de Jesus.